Aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vocês estão bem? Nós chegamos aí a mais uma aula aí, vamos entrar no novo conteúdo. Nós vamos sair um pouco lá daquela história lá da Europa, aquelas coisas todas lá da Europa. Vamos focar agora para o outro lado, vamos focar agora na história da América. Quando nós chegarmos lá na frente, nos processos de independência, aí nós vamos começar a relacionar as coisas. Tudo isso que nós já viemos falando aqui no nosso curso de História completo para concursos e vestibulares. Então, como vocês podem observar aí, hoje nós estudaremos História da América. História da América nós vamos levar por um bom tempo aí. Não sei quantos vídeos, então não pergunte quantos vídeos são, porque ainda não sei quantos vídeos iremos gastar. Essa primeira parte nossa aqui, que é a parte de origens, nós gastamos apenas um vídeo, mas depois nós vamos falar das principais civilizações, depois falaremos do processo de colonização, o caso da expansão marítima, o processo de colonização espanhol, português, inglês e francês. Depois disso, nós entraremos na parte de história do Brasil. E depois nós iremos relacionar tudo mais. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Tudo jóia? Então, como vocês podem observar aí, hoje é dia 27 de setembro, sábado. São exatamente 2h35 da tarde. Não é 2h35 da manhã, é da tarde ainda. E hoje nós entraremos no novo tópico, no nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos e vestibulares. Tranquilo, pessoal? E pré-militar também para você. Então, nossa lenga-lenga, o e-mail está aí, historiacomp1@outlook.com, para que você possa mandar a sua dúvida, a sua curiosidade. O Facebook, Istuçar, e o celular para mensagem, o 3291650267. E o Skype aí, que eu estou, como falei para vocês, de segunda a sábado, de 5 da tarde até as 15 para 7 horas da noite, beleza? História Comp 1. Então vamos lá, vamos conversar. Essa imagem ficou errada, mas tudo bem. Não era para ser imagem agora. Por quê? Vamos falar primeiro do nosso conteúdo. América. Vamos falar sobre a América. Vamos falar sobre as origens, os nômades, seminômades, sedentários e as organizações sociais sedentárias. Então, voltando aqui à imagem, o que vocês observam aí? Observam o Estreito de Bering, né? lá em cima, no Alasca, na América do Norte. E você tem lá a Ásia, na Sibéria. É uma pequena faixa de terra, pequena faixa de mar, em que os dois continentes quase se chocam um com o outro, quase estão ligados entre eles. É uma porção muito pouca de água que separa os dois continentes. Mas o que nós temos que saber sobre o Estreito de Bering? Se vocês olharem os processos de colonização da América, o processo de povoamento da América, pessoal, estou lá pensando lá já em expansão marítima. Calma, você está ficando doido, professor. Respira. Tá, vou respirar. Respirei. O processo de povoamento da América, pessoal, vocês, óbvio, quando estudaram, a primeira coisa que vocês estudaram sobre isso foi que o povo da América não existia aqui. Que a América era uma terra virgem ainda, sem vida humana. E essa vida humana foi passada lá pelo período do Paleolítico, né? Na última glaciação, pelo Estreito de Bering, onde essa faixa toda de água aí, ela congelou, ou também partes aí, você observa que
a partir do congelamento da água, né, da última glaciação, você nota o recuo do mar, fazendo assim que o nível do mar diminua e começa a aparecer novas porções de terras. E esse pessoalzinho que saiu lá da África estava andando, como eu já falei para vocês, quando nós estudamos pré-história, nossos primeiros vídeos, nosso segundo vídeo, esse pessoal chegou a esse lugar e atravessou para o outro lado, como fosse uma ponte. Isso vocês já estudaram na sua escola ou no seu cursinho que você está tendo aqui agora, e muita gente fala sobre isso. Essa é uma teoria muito usada, como que eu posso dizer? É um consenso entre vários pesquisadores, arqueólogos e tudo mais. Só que nós temos que observar algumas coisas importantes. O nosso continente americano hoje, pessoal, ele tem uma grande diversidade cultural. Como assim? É formado pela soma de sociedades distintas, europeias, povos nativos, africanos, né? Como nós observamos, inúmeras populações que habitam essas regiões. E o que nós vamos observar é que isso vai da América do Norte até a América do Sul. E esse processo de colonização que veio com os europeus, depois de Cristóvão Colombo, você vai observar que vários povos nativos, que várias tribos, elas foram dizimadas ou então foram obrigadas a se aliar aos colonizadores para que conseguissem sustentar suas cabeças, para não ter suas cabeças cortadas, ou seja, para que conseguissem sobreviver. Então esses povos, eles vão fazer essas alianças com esses colonizadores, essas tribos, para conseguir perpetuar a sua sobrevivência. Mas depois dos colonizadores, pessoal, nós não temos muitos indícios, muitos achados, porque a igreja na época condenava tudo aquilo que não era cristão, que era contra a religião, eram coisas pagãs. Então você tem a queima de vários documentos, vários resquícios, vários documentos canônicos de indígenas, né, dessas tribos indígenas, e você observa que é muito difícil você contar a história da América por causa dessa colonização. O que nós observamos é uma ideia sustentada pelos europeus, pelos viajantes, pelos jesuítas que estiveram aqui. Mas o que nós podemos observar antes da chegada dos europeus, através de achados arqueológicos, são através de sítios, onde nós descobrimos ossadas, descobrimos cerâmica, vasos, né, e tudo mais. E isso vai começar, né, vai levando nós a contar o que aconteceu antes mesmo da chegada dos europeus. Por quê? Quando nós estudamos a América, pessoal, nós observamos que você tem a seguinte frase: o descobrimento da América está atrelado a que nome? Cristóvão Colombo, né? E com isso nós observamos que nós podemos ver que não foi principalmente Cristóvão Colombo que descobriu a América, né? Eu não posso ter essa visão fechada. Por que não? Porque eu tenho vários indícios também, tanto lá na América do Norte, de vikings que já tiveram pisado em solo americano. Chineses, documentos chineses que atestam o novo continente, né, bem antes da chegada de Cristóvão Colombo. E antes desse pessoal ainda, esses nômades que chegaram aqui na América do Norte.
da América. Como eu já falei para vocês, é difícil você ter uma análise do continente americano, desse povoamento do continente americano, porque nós estamos, infelizmente, atrelados a achados arqueológicos. Por quê? Pré-história, nós estamos falando de quê? Povos agráfos, povos que não dominavam a escrita. Mas vamos continuar passando aí. Vamos continuar falando. Vamos falar dessa origem. Estudo do povoamento americano, difícil. O que eu quero dizer com isso? Há ainda poucas evidências arqueológicas para nós contarmos como aconteceu de fato essa chegada desses povos, desses bandos aqui na América, né? A teoria mais aceita é através da última glaciação o pessoal ter passado pelo Estreito de Bering. Mas o estudo do povoamento americano, do continente americano, ele é complicado. Ele está ainda em desenvolvimento. Cada dia você tem uma coisa nova, né? Como nós vamos observar mais na frente aqui. Mas há um consenso entre os primeiros povos, né? Há um consenso entre os pesquisadores que os primeiros povos chegaram aqui na última glaciação. Ou seja, você tem o recuo do mar, você vê o baixo nível do mar, aparece regiões, né? Plataformas continentais, que nós chamamos isso de istmo, né? O que seria o istmo? É uma faixa de terra que você pode ligar ao continente, né? Que você liga uma península ao continente, e nós chamamos esse istmo de Beringia. Nesse caso aí, nós observamos o corredor aonde esses primeiros povos passaram. Tranquilo, pessoal? Beleza? Nós observamos aqui descobertas mais antigas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso aí? A teoria mais sustentada, pessoal, é dessa do Estreito de Bering. Mas nós temos outras teorias, como, por exemplo, a teoria que o pessoal veio de barco pelo Pacífico, né? Veio das ilhas do Peloponeso, da Austrália e tudo mais. Chegaram na América do Sul. Como nós vamos observar aqui na América do Sul, nós achamos, como eu posso dizer, ossadas antigas, mais antigas do que encontrada lá na América do Norte, no povo Clovis. Mas o que nós podemos observar aqui, nesse momento, é que quando nós falamos de humanidade, né, o berço da humanidade está concentrado ainda na África. E dali da África o pessoal começou a se dispersar. E o que nós observamos aqui, alguns historiadores sustentam isso, mas outros não, né? A maioria não sustenta isso, de uma evolução humana ter ocorrido no próprio continente americano. Isso é uma outra teoria também, mas é menos usada ainda. Outras teorias também falam que hebreus, fenícios, egípcios chegaram aqui antes, entendeu? Mas são teorias antigas, são teorias que você não são muito aceitas. Mas a mais usada é essa do Estreito de Bering e também essa que o pessoal veio de barquinho, navegando. Mas vários historiadores têm visões diferentes nesse caso, por causa que, levando ao período que se encontrava esse pessoal, a técnica de navegação, principalmente eles chegaram aqui por pura sorte, né, ao acaso. Pegaram um barquinho e, como se diz, dormiu e chegou aqui. Mas a mais usada é essa aí do Estreito de Bering. O que nós não podemos considerar, e é muito importante, é uma migração homogênea. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho uma só onda migratória. Não, eu não vou ter uma só onda migratória, como sustentavam os povos da Ásia, os mongoloides,
Mas nós temos várias ondas migratórias, né? Nós temos os asiáticos, os australianos, os polinésios. Tranquilo, pessoal? Isso vamos levar, isso consigo explicar com essas diversas ondas migratórias a diversidade linguística que nós achamos no continente americano. Isso não aconteceu por acaso, óbvio. O que nós acreditamos que muitos acreditam de não evolução de povos se dá na pré-história. O que eu quero dizer com isso? Boa parte da história do povo, né, nós observamos que acontece na pré-história ainda, ou seja, num tempo ainda que você não tem o domínio da escrita. São povos agráfos, como por exemplo no caso aqui, nós temos o exemplo dos Incas, que ainda não conheciam ainda o sistema de escrita antes até então da chegada dos europeus. Nós estamos falando aqui numa parte da pré-história. Tranquilo, pessoal? Nós temos os primeiros habitantes, ele vem num período chamado de Paleolítico. Eu já falei para vocês sobre o período Paleolítico. São culturas materiais, né, da chamada pedra lascada, né? São os materiais usados rudimentares, a pedra lascada, que eu já falei para vocês. Então os primeiros habitantes veio nesse período. No Paleolítico Superior, ou vários outros também vamos falar aqui no Mesolítico, você observa o aperfeiçoamento dessas técnicas. Tranquilo, pessoal? E você observa também nesse período o recuo das geleiras. Quando acontece isso, pessoal, quando acontece esse recuo das geleiras, eu observo que o clima vai ficar mais quente, vai ficar mais seco. E, consequentemente, eu tenho mudanças no meio ambiente. Com isso, eu vou ter a extinção de animais, como por exemplo os mamutes, e vou ter também a inclusão de novos hábitos alimentares do ser humano. Como assim? Eu tenho a inclusão aqui de frutos do mar, a pesca e entre outras coisas. E mais ainda, um processo lento de agricultura se formando. Tranquilo, pessoal? Beleza? No Neolítico, aí sim, eu tenho a chamada sedentarização. Essa sedentarização, pessoal, ela é mais complexa e organizada. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo de sedentarização, pessoal, eu já falei para vocês nos nossos vídeos quando nós estávamos falando de pré-história. Quando você pensa em sedentarização, eu penso em agricultura. Por quê? Os primeiros povos que nós observamos aqui, que nós iremos ver mais na frente, são os povos nômades. São os primeiros povos que chegaram do Paleolítico, passaram pelo Estreito de Bering, buscando comida, atrás de grandes animais, mamutes, bisões, entre outros, procurando alimento, tudo mais. Só que, a partir do momento em que essas pessoas começam a ter a noção que além da caça e da pesca, eles podem domesticar, eles podem cultivar vegetais, podem cultivar o seu alimento, né? Domesticar animais, eu vou ter um processo de sedentarização, ou seja, eu tenho a fixação de povos num determinado local. Por quê? Para eu trabalhar naquela terra, é melhor eu ficar ali do que eu ficar vagabundando, né? Eu ficar andando para um lado e para o outro. Aí aqui nós observamos a relações mais íntimas entre indivíduo e terra. Nós observamos aqui o homem e a mulher trabalham agora na terra. E nós observamos também
o aumento demográfico também, como nós já vimos falar sobre isso. Mas a sedentarização é um processo mais complexo do que anteriormente. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então vamos passar para o nosso próximo slide. A parte agora dos nômades, né? São os primeiros a chegarem aqui na América, no período paleolítico, como eu já falei para vocês. E de lá, eles começam a se dispersarem para todas as regiões da América, né? Como eu já falei, tem outras teorias, mas nós observamos que eles vão andando para outros lugares. Eles caçavam e pescavam com armas feitas de pedras, porque eu estou no período paleolítico da pedra lascada. Ou seja, o pessoal que eu tenho aqui são os chamados caçadores e coletores. Já falei sobre isso para vocês lá em pré-história. Se você lembra disso, você vai com certeza entender. As primeiras pessoas, elas eram caçadores e coletores. Caçavam animais e coletavam raízes, sementes e tudo mais. Beleza, pessoal? Ó, a caça ficava em cargo dos homens e a parte da coleta ficava em cargo das mulheres. Consequentemente, nisso eu tenho um distanciamento da relação entre mulher e homem. O que eu quero dizer com isso? Eles não estão ficando muito juntos. E eu tenho uma pouca população, tranquilo? Eu tenho uma pouca densidade demográfica. Esses nômades, eles vão se organizar em bandos. Tranquilo, pessoal? Esses nômades se organizam em bandos. A possibilidade de se associar com outros bandos. O que eu quero dizer com isso? Que eles têm, na parte deles, que uma vez que um homem quer se casar, ele vai procurar uma mulher de outro bando. E essa mulher vai residir no bando do rapaz, né, do garanhão da madrugada. Mas, nesse caso, eu observo que você tem um contato entre esses bandos. Eles não ficavam isoladamente. Tranquilo, pessoal? Beleza? Não tinham um controle político complexo. Tranquilo? Se relacionavam através de relações pessoais, ou seja, parentesco simples. Não tinha uma estratificação social bem definida. A única diferenciação entre eles era sexo e idade, ou seja, o homem trabalhava na parte da caça, da pesca, e a mulher trabalhava na parte da coleta. Essa é a diferenciação. E a idade? O que eu consigo falar sobre a idade? Quem dominava o conhecimento era quem? Os mais velhos. Tudo que era produzido era repartido, toda a área era comum a todos, não cultuavam os seus antepassados, mas o que eu quero falar para vocês aqui, e muitos acham que não, é que mesmo esses nômades organizados em bandos, né, esses primeiros pessoas que chegaram aqui na América, eles se mantinham relações não simplesmente através de casamentos, né, de união, mas sim através do comércio. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Porque você tem diversas áreas, diferentes áreas dentro da América que elas dão algo a mais do que em outras áreas. Aí eu tenho pessoas, povos, grupos, bandos que eles não têm esse tipo de alimento e procuram em outros bandos. Aí nós temos aqui esse comércio da troca. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? O que nós vamos passar agora vai ser para os seminômades. Nós falamos dos nômades, as características desses povos nômades. Esses seminômades, eles começam a desenvolver novas técnicas. Por que eles estão desenvolvendo novas técnicas?
nós observamos já na pré-história, quando eu falei para vocês, a partir do momento que eu tenho uma dificuldade, é imposta uma dificuldade, eu produzo um novo meio, um novo modo para eu sair dessa dificuldade. Então, através do crescimento demográfico, através do crescimento da população, que eu observo que as pessoas, que as famílias estão crescendo, estão começando a formar famílias extensas, os chamados clãs, e consequentemente eu tenho que melhorar o meu sistema de produção, eu estou desenvolvendo novas técnicas. E consequentemente eu estou gerando novas modalidades de produzir. Tranquilo? Nós temos coletores e caçadores que passam agora para agricultores. Eles observam na domesticação de animais, na domesticação de grãos, na parte do plantio de mudas, no cultivo de raízes, você tem aqui a agricultura. Tranquilo? A sedentarização que nós vamos passar agora. Os chamados sedentários. Não é aquela pessoa que é à toa. À toa também chama sedentário. Mas aqui, esse pessoal aqui não era à toa. Eles eram sedentários porque eles ficavam no lugar trabalhando. Nós temos dois tipos de sedentários. O sedentário que trabalha e o sedentário que não trabalha. Esse caso aqui é o sedentário que trabalhava. Nós temos aqui na parte do sedentário, e é muito importante, essa relação aqui vai cair na sua prova. Se cair sobre isso, vai cair na sua prova. Mesmo que esteja falando de pré-história ou esteja falando de processo de povoamento da América. A agricultura gera a sedentarização dos povos. Tranquilo, pessoal? Isso é de suma importância. E eu já falei para vocês isso lá na pré-história, no período neolítico. Beleza, pessoal? Tranquilo? E, consequentemente, essa sedentarização vai me levar a uma estruturação sociopolítica. Nós observamos que nos nômades eu não tenho essa institucionalização política bem definida, mas aqui na sedentarização eu observo esse processo de sedentarização. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Tudo jóia? E o que eu quero falar aqui nesse pulo do gato? O pulo do gato aqui é muito importante para você. Por que é muito importante? Porque eu vou até beber água aqui porque é importante. Nômades e seminômades, você tem homens caça e mulheres coletam, caçadores e coletores. Essa divisão, essa diversificação é só por causa do sexo e da idade. Homem trabalha na caça e na pesca e a mulher na parte da coleta. Já a parte dos sedentários, eu tenho a formação do que? Da agricultura, levado com relação com a agricultura. Nós observamos no sedentarismo uma atividade de integração entre esses povos, entre esses bandos. Você observa a modificação, ou seja, antes a divisão era separada, homem caça e pesca e mulher coleta. Agora não. Essa divisão do trabalho, você tem os dois trabalhando em cima da terra. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Vamos passar agora para a nossa próxima parte, que nós iremos falar aqui sobre organização social sedentária. Olha só, nós temos grupos que viviam em aldeias e outros grupos que viviam dispersos. Não era uma regra você ter que ser participante de uma determinada aldeia, mas você poderia ficar disperso, andando por aí pela vida toda. Eu também não quero frisar, eu quero frisar uma coisa com vocês aqui, é que quando você tem
o processo de sedentarização, eu não estou acabando com o nomandismo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A partir do momento que os povos começam a ser sedentários, eu não posso justificar que há a extinção do nomandismo. Ao contrário, você tem ainda vestígios ainda de nômades pela América. Tranquilo, pessoal? Como eu já observei para vocês, em alguns lugares você tem boas qualidades e outros você tem dificuldades. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A partir do momento que eu tenho uma dificuldade imposta, eu tenho que gerar uma solução para isso. E isso é muito mais fácil eu me desenvolver do que um local que me dá tudo de graça. Tranquilo? Eu não preciso de fazer modificações, muitas modificações. Tranquilo? Mas nós observamos que nessa organização sedentária você tem uma relação muito íntima entre indivíduo e terra. Tranquilo, pessoal? E nós observamos nesse caso aqui duas organizações sociais sedentárias muito importantes para a sua prova. As tribos e o outro são as chefias. As tribos, você tem pessoas, né, que exploram recursos comuns, ou seja, tudo que é produzido é dividido entre essas pessoas. Você tem a parte do parentesco, ainda é papel importante, aquele negócio do parentesco simples. O culto aos antepassados. Eu observo aqui que o monopólio do saber está aonde? Naqueles mais velhos, tranquilo? Não há uma hierarquia. Importantíssimo para as tribos. Eu não tenho uma hierarquia, eu não tenho uma família que está no comando, que pode gerar, vamos supor, uma corte real. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? E nós passamos agora para a chefia. Na chefia, eu observo sim o surgimento dessa hierarquia. Ou seja, você tem um chefe político, você tem alguém que vai estar à frente daquela tribo, tranquilo, daquele povo, tranquilo? Mas eu observo também o quê? O surgimento de instituições políticas, como a criação de templos. Eu observo aqui que o líder ele está encarregado de mandar o pessoal trabalhar, coordenar aquilo tudo e recolher os tributos. E eu tenho uma divisão nesse caso daquelas pessoas que mandam e aquelas pessoas que trabalham. Tranquilo, pessoal? E nós observamos, obviamente, aqui a formação até de confederações aqui nessa organização social de chefias. O que eu quero dizer com isso? É que você tem um grupo tão grande que embarca outras tribos e nesse caso você tem um chefe central e dentro dessas outras tribos você tem um tipo assim prefeito, ou seja, um chefe local. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Mas a correlação de império e sedentarismo é muito importante para vocês na parte onde eu falo de agricultura. Por quê? Que fica claro essa coisa de sedentarismo e império quando eu estou falando de astecas e incas. Os próximos povos, os principais povos que nós iremos estudar aqui no nosso curso de História completo para concursos e vestibulares. Então, na nossa próxima aula, espero vocês. Obrigado e tchau, tchau.